Meu nome é Robson, sou psicólogo, e a gente vai falar sobre paternidade. E eu vou começar com uma música, porque a música vai abrir os caminhos da gente. E isso, né? Que a música, como a Glória ensinou, um objeto transicional, né? Tem vários, né? Mas a música me toca pessoalmente, né? E há muitos, né? E há muitos, né? E aí faz a ligação entre o interno e o externo, né? Acho que a gente consegue viajar mais no nosso sentimento, né? Ouvindo uma música. Então a gente vai ouvir uma música aí. E aí vamos começar. Já. Eu queria, né, trazer uma música que é muito bonita, né? E que vai falar um pouco sobre a paternidade, que a jornada, né, tem esse tema da morte da esperança e o amor da esperança. Ah, o amor te dá esperança. E, e aí eu acho que tem a ver também com a minha apresentação de hoje, que vamos começar com um pouquinho de morte e talvez um pouquinho de esperança. Né? É, bom, a gente usou alguns textos base, e aí depois eu vou falar por que eu escolhi esse tema, que é o nosso texto base foi a família e o desenvolvimento individual do Winnicott. Para eu fazer na minha apresentação especificamente, eu, eu usei o texto da Elsa, que é Teoria do Amadurecimento, do Winnicott, e da filha dela, da Cláudia Dias Rosa, que é a paternidade. E mais um texto que fala do papel do pai no processo de amadurecimento. E eu escolhi o falar sobre o pai dedicado comum, que é um termo que não existe, né? Eu estou tentando fazer uma aproximação com o termo que o Winnicott coloca sobre a mãe, né? A mãe dedicada comum, né? Que eu acho que o Júlio falou na jornada passada, né? Então, quem estava lá já está bem ambientado com esse termo. E a minha escolha foi um pouco do meu percurso aqui no Instituto, né? Porque eu trabalho com famílias há mais ou menos uns 15 anos, assim. E o meu trabalho com famílias é em famílias em situação de crise, né? Em que está acontecendo algo muito importante naquela família. E geralmente é alguma coisa que desestrutura bastante essa família, né? E aí, quando eu comecei aqui no Instituto, eu pensei, né, como eu trabalho com adoção também, com crianças acolhidas, aí eu pensava mais nos bebês, né? Nos bebês que estavam nos abrigos e fazer alguma coisa relacionada a isso. Mas, né, durante a minha formação, né, eu tive a oportunidade, a sorte e a bênção de ser pai. Um pai durante a pandemia, né? E aí esse tema começou já anteriormente, isso já pipocava em mim, sobre a paternidade. E aí, quando eu tive um filho, isso ficou muito mais presente. E presente também profissionalmente. E aí, no meu interesse de estudo e interesse profissional. Né? E, vamos lá, pai dedicado comum. Para baixo. É isso aqui. Aí eu trouxe a música para a gente já entrar assim, no que representa pai para cada um de nós. Né? O que essa palavra nos remete, o que a gente sente quando a gente lembra ou da falta ou da presença dessa figura. Né? E durante a minha formação em psicologia, até tive várias conversas nas aulas, né? De que eu achava muito pouco o que se falava, né? Do papel paterno.
no desenvolvimento. Então, a gente vai falar do desenvolvimento, das fases do desenvolvimento em Winnicott, né? Eu vou dar uma pincelada, assim, para quem não tem familiaridade com esse tema. E eu acho que eu não vou vencer todas as fases. Eu espero chegar até o concernimento. Eu desejo muito, né? Então, eu acho que a música traz essa coisa da falta. Falta, inicialmente na música, né, provavelmente pela morte, né, já que ele fazia várias coisas, esse pai depois não está mais lá, o lugar está vago, mas a falta também pode ser por uma morte em vida, né, um abandono, ou pode ser uma morte real mesmo, né, nos primeiros anos, né, que aquela pessoa não chega nem a conhecer, né, esse pai. Então, não toca aqui também. Ele tem um delay. Ah, beleza. O Pardal me falou que era melhor pelo PowerPoint do que pelo Canvas, mas eu insisti. Então, como... Ai. Domingo de manhã é mais difícil, né? Então, acho que em cada um de nós a gente tem uma vivência particular, né? Do filho que nós fomos e somos, né? Dessa criança, adolescente e esse adulto. E aí quem tem a oportunidade de ser pai também. Aí essa palavra já vai construir um novo campo de significados. E aí eu escolhi, estou falando do pai e do homem, e essa é uma escolha teórica mesmo. Eu refleti bastante, por que eu vou falar do homem, né? Por que eu não vou falar da função, né? Que pode ser exercido por outras pessoas, né? Ou por redes de apoio, ou por situações específicas, né? Um trabalho, uma coisa. Eu escolhi falar do homem porque o homem, na nossa sociedade, não sofre a pressão social de ser pai quando tem um filho. Quando uma mulher tem um filho, socialmente, ela não tem uma escolha de não ser mãe. E nós homens, a gente, quando tem um filho, a gente pode escolher não ser pai. Não deveria ser assim, mas é o que é, né? E é dado, então, a nós homens o lugar privilegiado da escolha de como exercer a paternidade, mesmo que essa escolha resulte em sua ausência e você não vai ser cobrado por isso. Às vezes, nem quando você não ajuda financeiramente, você não é cobrado nesse lugar de privilégio. E aí eu falo do homem porque eu acredito que o homem tem que assumir essa responsabilidade e amadurecer as suas ações. E o quanto isso é importante para a gente vencer alguns ciclos que são violentos muitas vezes, alguns ciclos de dor, alguns ciclos viciosos. Eu vou vir para casa. Aí me tocou muito, eu já, né, o Dia dos Pais foi há um pouco tempo, e eu estava pesquisando para fazer aqui a apresentação, e aí eu me deparei com um post do Fiuk, né? O Fiuk, que é o filho do Fábio Júnior, né? E aí em que ele fala sobre a ausência do pai dele, né? E aí até deu uma polêmica, porque essa é uma frase que é da internet, assim, que ele pegou como se fosse um chat GPT, assim, e postou. E aí ele se justificou, dizendo que era muito difícil falar disso para ele, porque essa dor ainda estava presente nele adulto, de não ter convivido com o pai dele, né?
e de ter dúvida se realmente esse pai queria estar com ele, né? E, e essas marcas a gente carrega, eu acho que por um bom tempo, né? E eu acho que aí a gente, né, pode pensar assim, né, o que que difere o homem da mulher nesse quesito, porque a mulher, ela geralmente, costumeiramente, a mãe, ela está presente na vida do seu filho, né? Ela consegue amadurecer emocionalmente para prover um cuidado para essa criança. E por que que o homem, né, não consegue, na maioria das vezes, ou não quer, ou não vai por esse caminho? A gente tem muitos conceitos hoje, né, contemporâneos que vão falar sobre isso, né, como o heteropessimismo, né, que vai falar dos homens héteros, né? E a gente tem muitas. Eu ia trazer uma charge que eu esqueci de colocar, que é aquela que mostra uma mãe grávida com o seu parceiro, né, um adulto. E aí, à medida que a barriga vai crescendo, esse homem adulto vai diminuindo, diminuindo, até que quando nasce a criança, ele fica do mesmo tamanho da criança, fazendo os mesmos pedidos, né, com as mãos estendidas para essa mãe. E aí vamos ver se a gente consegue entender, né, ou pelo menos ter uma ideia de como isso pode acontecer. Então, eu trago alguns dados aqui que vão ilustrar por que que isso é importante, né? E aqui o primeiro dado vai falar sobre a quantidade de mães solteiras no Brasil em 2022, que aumentou, né? 17% é muita coisa. 11,3 milhões de mães solteiras, e a gente não tem nem os dados de quantos filhos cada mãe tem, né? Então, essas crianças, esses filhos que estão crescendo sem a presença de um pai. Claro que pode ter a presença de um avô, né? Mas geralmente não também, né? Porque a ausência paterna, ela é intergeracional também. E geralmente, eu vejo também pelos meus atendimentos, geralmente a história de um pai que abandona é também de um avô que abandonou, ou que pelo menos não esteve presente, né? Que ele estava lá, mas não estava inteiro, né? Não estava convivendo. E aí o número mais assustador um pouco é que metade das mães brasileiras praticamente cuidam do seu filho sozinho, né? Sozinhas, né? Porque ou são solteiras, ou são viúvas, ou divorciadas. Porque mesmo no divórcio, a gente tem uma realidade de uma presença muito rara dos pais no cuidado e na criação dos seus filhos, né? A gente tem um fenômeno de quando o homem se separa da mulher, ele separa também dos filhos. E quando se recasa, recasa também com os filhos da nova companheira. A relação desse filho parece estar, desse pai com esse filho parece estar muito mais ligada com a conjugalidade do que realmente uma relação real e segura e consistente com o filho. E isso traz várias essas falhas, né, trazem várias consequências para essas crianças. Que no livro da Cláudia, ela coloca, né? E aqui eu não vou conseguir trazer todas as falhas, eu vou pincelar um pouco, porque esse tema é enorme. A gente pode falar sobre o papel do pai no desenvolvimento da criança e depois eu quero tentar pincelar um pouco também de como que é pro homem que é pai se tornar pai e que isso muda, né, na vida emocional e na vida geral dessa pessoa. E aí como a gente pode pensar também como, né, essa quebra desse ciclo vicioso do abandono pode influenciar na sociedade, até em níveis de violência, né? Violência doméstica, violência de maneira geral, né?
que esse homem é tão violento. E aí, a psicanálise, como eu estava falando, né, do meu desconforto com relação ao papel diminuto do homem na teoria psicológica, como uma forma também de desresponsabilizar esse homem, né? Esse papel diminuto, ele não é um lugar onde o homem está excluído na teoria, pelo contrário. O papel diminuto está ali para colocá-lo num lugar de privilégio, de não precisar estar no ambiente doméstico, de não precisar se ver com aquela criança que está desejosa da sua presença. Como a gente vê em várias, acho que cada um de vocês podem lembrar de vários exemplos, né, de um pai que vai cumprir um papel muito diminuto na vida dos seus filhos. E aí o Winnicott, ele coloca assim que o Freud não conseguiu, né, Freud tem uma teoria enorme, né, e bem costurada, mas ele não conseguiu pensar assim nesse homem real, né, nessa família real, nessas vivências reais, para além das vivências de representação, dessas vivências fantasmáticas, né, para além da fantasia. Então, o Winnicott se perguntou, né, o que há na presença real do pai, do papel que ele desempenha na experiência do relacionamento entre ele e a criança, e entre a criança e ele. O que isto causa ao bebê? Pois há uma diferença que depende do pai estar lá ou não, ser capaz de estabelecer um relacionamento ou não, se são um insano, se tem personalidade livre ou rígida. Né? Então, o Winnicott vai pensar nesse pai real, com as suas ações reais, na relação com a criança. Não um pai que é uma lei, né? Não um pai que é uma representação, que pode ser substituída pelo trabalho, pelo desejo da mãe, né? Para além disso, é claro que o lugar que a mãe coloca o pai na vida da criança é importante. Mas, para mais do que isso, é importante o que esse pai está fazendo com essa criança, especificamente. E aí a gente vai passar. Isso eu já falei, né? Eu acho que outro ponto importante, eu achei que a gente ia passar lá para as fases, mas a gente tem um slide antes. Outra coisa importante é que esse pai, ele faz parte do ambiente total da criança. Ou dando apoio a isso, né? Nos primeiros momentos, ou realmente em como ele se coloca para a mãe e para a criança. Há pouco tempo atrás, a gente, né, quando falava do assunto de violência doméstica, geralmente se colocava uma separação. Né? Esse homem agrediu uma mulher, uma mãe. E aí se pensava só na relação desse homem e dessa mãe. Hoje em dia a gente já pensa que se essa mulher é uma mãe, esse homem está agredindo também o filho nessa relação de violência. Porque é o ambiente total que conta. Cada ação que esse homem for fazer, se violenta ou não, né? Se de acolhimento ou não, se de validação ou não, vai influenciar diretamente, no estado da mãe, 2, na criança, e 3, em como a mãe consegue se relacionar com essa criança. Se ela pode estar inteira ou não nessa relação. Né? Então ainda há muito na nossa sociedade um pensamento de que daquele pai que sai para trabalhar e volta e vai tomar uma cerveja, e que isso acontece muito ainda, ou vai para o bar, e que não necessariamente impacta nos primeiros anos da vida da criança. Né? Então acho que a grande diferença foi essa, assim, de colocar a pessoa real dessas relações, desse vínculo e dessa relação da mãe do bebê, do pai do bebê e do pai e da mãe. Né? Então, a qualidade da presença e das ações
desse pai durante os primeiros anos vai fazer toda a diferença em como ele se estabelece quando ele realmente é visto como um outro na vida da criança. Né? A gente vai ver aqui, já vou dar um spoiler, que durante algumas fases do desenvolvimento da criança, o pai não é visto como um outro. Ele é uma mãe substituta ou ele é um apoio, um suporte, né, desse ambiente total. E a partir de um momento que a criança consegue se desadaptar dessa relação mais simbiótica com a mãe, que é esse pai, surge para a criança como um outro, mas como ele agiu durante esses momentos em que ele era mãe substituta e a sustentação da relação mamãe-bebê, mãe-bebê, vai trazer uma qualidade para esse surgimento do pai como um outro. E vai fazer muita diferença. Então, como eu estava dizendo, o Winnicott chama esse homem a responsabilidade de cuidados com seu filho, a pôr a mão na massa e agir preferencialmente como um adulto maduro e dedicado. Eu acho que um desafio para nós pais é, primeiro, ser um adulto. Agora, um adulto maduro. Agora, um adulto maduro é um passo além. E agora, um adulto maduro e dedicado, né? Que é o nosso ideal. Que é o nosso ideal de construção mesmo. Porque a mãe dedicada comum, o Winnicott fala, né? A gente tem que deixá-la em paz. Agora, o homem adulto, maduro e dedicado, ele precisa ter uma vontade de chegar, né? Ele tem que abrir mão de privilégios para estar, para trilhar esse caminho. E que eu acredito que é um caminho super rico de experiência. Tudo bem, Bruno? Agora veio para cá. Não, para lá de novo. Então, gente, a gente vai começar com, assim, por que que esse... Ah, vários. Nossa, já deu tempo? Meu Deus do céu. Mas teve um início ali, né? Uns 10 minutos ali que eu falei. Ó, vou fazer assim então, vou falar só sobre a dependência absoluta. E aí depois a gente, nas perguntas ou em qualquer outro momento, a gente pode conversar mais sobre isso. Acho que daria horas aí, né? Mas eu acho que vou fazer o link então. Obrigado. Vou fazer o link com a apresentação de sexta-feira da Pri, porque eu acho que é muito importante essa parte do puerpério, né? Então, vou contar um pouco da minha experiência pessoal, bem rapidinho, e aí um pouco do que eu vejo no trabalho. Primeiro no trabalho. Como eu trabalho com divórcios, assim, eu sou psicólogo, né, que faz uma análise, assim, né, dessas famílias e trabalho na vara de família. Aí, a gente, assim, eu tenho percebido, assim, que, nossa, muitos divórcios no primeiro ano, muitos divórcios no primeiro ano, muitos divórcios no primeiro ano, né? E aí, quando eu tive um filho, eu escolhi, acho que pela minha história de vida também, que meu pai, ele sempre foi mais ausente da nossa criação. Pensei, não, vou fazer diferente, né? Fazer diferente, né? Eu nem imaginava o quão difícil é. Quão difícil é. Ainda mais que meu filho nasceu na pandemia, né? Então, a rede de apoio era muito pequena, né? E eu concordo com a Pri, o pai não é uma rede de apoio, né? O pai é um agente, um agente ativo e importante nesse momento. E aí, bom, o filho nasceu, aquela loucura, né? Os primeiros dias não sabia nada o que fazer, mas eu tinha um propósito, né, de realmente ser íntimo do meu filho. O meu propósito era, eu tenho que, se a minha esposa não estiver aqui, por qualquer motivo, não precisa morrer, mas tipo, vai sair, vai fazer outra coisa, vai viver a vida dela, junto comigo, essa era a ideia e estamos em. Eu preciso dar conta de tudo que essa criança precisa, né? De tudo, de tudo.
É, só não amamentar, porque não dava, mas se deixar as garrafinhas de leite lá, também. Aí, bom, fiz um combinado, né, com a minha esposa. A gente vai separar a hora dele acordado em tempos. Eram 3 e 3 horas. Em que um vai ser responsável total pela criança e o outro, claro, vai estar ali, né, precisar de ajuda, fazer alguma coisa. E aí a gente fez isso. E foi uma experiência muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Privação de sono, tudo assim, né? Eu lembro que ele sempre acordava às 5 da manhã, eu pegava ele às 5 da manhã e ficava até às 8, né? Minhas primeiras 3 horas. Eu ia no sofá de casa, ficava assistindo série e balançando ele até dormir, né? E aí, se eu tirava ele do colo, ele acordava. Então eu ficava essas 3 horas com ele no colo. E aí, meu Deus, eu pensei primeiro eu pensei que, meu Deus, eu nunca mais vou dormir. Depois, eu senti assim, não, beleza, a minha vida vai ser essa, eu vou dormir só 3 horas por dia. E, é, mas assim, a relação que eu criei com meu filho ali foi uma relação muito íntima, de saber cada detalhe da vida dele. Cada detalhe da vida dele, como que ele qual o choro, qual não. É claro que a minha esposa, assim, ela tinha uma relação muito mais próxima, né? Ela era a mãe dele, né? Eu era a mãe substituta dele, né? Mas assim, eu consegui sentir essa carga, né? Esse desespero desses primeiros meses, né? E bem na mesma época, um primo da minha esposa também teve filho. Ele é caminhoneiro, ele vinha de 15 em 15 dias para ver o filho. E aí, meu Deus, como eu invejava. Meu Deus, nossa senhora. Mas para mim, assim, pelo que eu estava criando com meu filho, não era uma opção fazer isso, né? Provavelmente. Se tudo der certo. E aí nisso, eu vi, assim, né, o quão é importante, né, esse momento. E eu vejo, assim, no meu trabalho também, que quando esse pai está presente na vida do filho nesses primeiros meses e anos, o que é raríssimo, isso influencia muito também em como essa mãe tá vendo essa pessoa que pode depois se separar, mas que ela pode ter a segurança de que esse pai ele dá conta do filho, né? No meu trabalho eu vejo assim que se o pai é presente, assim, os divórcios são mais fáceis com relação à guarda, às visitas, né? A mulher se sente segura, porque assim na maioria das vezes elas me falam assim, nossa, mas como que eu vou deixar o meu filho de 1 ano com essa pessoa que nem conhece ele, né? Que desacredita das coisas que ele tem, né? Vou contar um caso rapidinho e depois a gente já vai terminar. Vai terminar, assim. Eu tinha acabado de voltar para o trabalho, eu tive a sorte também, né, um privilégio de como estava na pandemia, meu filho nasceu, eu peguei 1 mês de férias, mais 2 meses de licença e ainda na pandemia home office, né? Então, realmente, eu fiquei assim, tipo, é uma exceção, né? E aí eu voltei, uma questão de divórcio e tal. Aí esse homem, pai, falando: ah, não, é ela que inventa, ele inventa essas doenças nele só para me afastar dele e tal. Eu fiquei pensando, entender, mas como assim, né? Por que que eu falei isso? Aí eu conversei com essa mãe. Aí essa criança tinha tido alergia à proteína do leite, que o Vicente também teve. E aí ela me falou todas as coisas que fez, que foi mais ou menos o que eu fiz com o meu filho, assim, né? Eu e a minha esposa, né? Que a gente pula pelo gasto, teve que pegar leite especial na farmácia e tal. E aí eu, né, percebi no meu trabalho o quanto ter um filho também isso enriqueceu essa vivência, porque eu sei o que essa mãe passou. E eu sei o que esse pai está fazendo, né? Atacando essa mulher. Então, assim, esse primeiro momento é essencial. Para mais para frente lá, vou pegar, assim, o que tradicionalmente se fala, né? Já vou terminar. Do Édipo, por exemplo, né, na entrada do pai. No Winnicott já é um momento antes, chama concernimento, né, mas prepara o Édipo. Mas, assim, essa vivência inicial de você ser um ambiente seguro e acolhedor para o seu filho,
e continuar sendo até esse momento do Édipo, que tradicionalmente entra o pai, faz toda a diferença, esse background anterior. Porque para o filho é muito mais fácil rivalizar com o homem primeiro real, presente, que o acolheu já, que o deu afeto, e que ele tem a segurança de que esse homem vai estar ali mesmo quando ele projetar a sua rivalidade, a sua raiva, a sua agressão. Né? E esse pai também vai reconhecer pela relação com esse filho, né? E dar valor para esse movimento dele e dar acolhimento também quando a gente fizer, como pai, essa intervenção. Então eu vou passar tudo e vou para o último slide e depois a gente vai para o vídeo. Vai passando. Vai passando, vai passando. É rapidinho, rapidinho o final. É o 17, será? Ah, peraí. Aí. Final, 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 final. Né? Demora bastante lá. Eu vou ler ali no slide do. Aí, pronto. Então eu acredito muito, assim, e espero ter demonstrado um pouco isso aqui, que a vivência de cuidar de forma amadurecida e presente é uma forma muito potente de curar o masculino na sociedade e no indivíduo. Né? A vivência da filha é parecida nesse sentido da ausência, mas eu acho que a mulher tem mais oportunidades sociais e obrigações sociais de cuidar, e aí poder curar também essa relação de ausência. Né? Pai dedicado comum é um chamado para uma vivência sadia e humana da paternidade, e com isso quebrar o círculo vicioso da violência intergeracional dos homens com seus filhos e filhas e companheiras e companheiros. Agora um vídeo e vamos acabar. E aí também esse momento é importante para mim, porque vai o momento em que eu vou voltar para a clínica com esse tema. Né? Então estou abrindo a minha agenda. Quem quiser me indicar pacientes, estou ali. Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve desse temporal. O amor é maior tudo do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar que me acalma e me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho. Obrigado.